O Senhor Jesus, Ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Olha o que Jesus está dizendo. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. O Espírito Santo ainda está entre nós. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo ainda está em andamento. A palavra de Deus ainda está ao nosso alcance. Nós ainda temos a Bíblia. Nós ainda temos a igreja para frequentar. Nós ainda temos programas na rádio, na televisão, falando de Jesus, falando da palavra de Deus. Nós ainda temos a oportunidade de nos reunirmos para buscar o Espírito Santo. Mas Jesus fez um alerta: por pouco tempo. Porque o arrebatamento vai marcar a saída do Espírito Santo desse mundo. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, quando que Jesus vai voltar, quando que vai haver o arrebatamento. Nós não sabemos, nem Jesus sabe, só Deus, Pai, sabe o dia e a hora certa em que vai haver o arrebatamento, a volta de Jesus, em que as trombetas vão tocar, e aí a luz vai sair do mundo. O Espírito Santo vai ser retirado desse mundo. E obviamente, vai levar consigo os seus. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo, vão com ele. O Espírito Santo é o portador da alma. E esse pouco tempo também representa a nossa existência desse mundo. Porque nós estamos aqui também por pouco tempo. Quanto tempo mais você tem de vida? Não tem como você saber. Você pode ser uma pessoa saudável, ativa, que não tem nenhum problema de saúde grave, que não está tomando nenhum remédio, que faz exercícios diários, que mantém uma rotina regrada de alimentação, de atividade física. E mesmo assim você pode morrer. Com toda a saúde do mundo, você pode morrer a qualquer momento. Não tem também como você saber o dia e a hora que você vai morrer. Então, você também tem pouco tempo. Sobre a brevidade da nossa vida aqui, da nossa existência aqui nesse planeta, Jó diz assim no capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 14, versículo 1. Fala da brevidade e da miséria da vida humana. O quão breve e miserável é a nossa vida nesse mundo, a nossa existência nesse planeta. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Então, os nossos dias são poucos, comparados com a eternidade. Os nossos dias são breves e cheios de inquietação, porque é problema toda hora para a gente resolver. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas. É problema que surge de todo lado. O problema é igual barata. Você mata um, aparece 10. Você nunca vai ficar sem ter problema para resolver. Porque quando você não tiver nenhum problema seu, pessoal, alguém vai causar problema. Você vai ter que resolver o problema dos outros.
É isso aí, ansiedade, preocupação, inquietação. O solteiro está preocupado em casar, quando é que vai casar, com quem vai casar. O casado está lutando para não separar, para manter o casamento, para lidar com a pessoa que casou, que tem uma personalidade difícil, e os problemas financeiros, e os negócios, e os compromissos, e as vendas, e os filhos que dão trabalho para criar. E os que têm filho, que estão lutando para criar os filhos, os que não têm filho, que quer ter filho. É uma inquietação a nossa existência nesse mundo. E aí ele diz mais, no versículo 5, Jó falando: visto que os seus dias estão determinados contigo. Visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Quer dizer, Deus já sabe quantos dias exatos eu vou viver, quantos dias exatos você vai viver. Você não vai passar do que já foi determinado. Deus já pôs limite. A gente só não sabe quando. Não tem como você saber o dia. Quantos anos você vai viver a mais. Mas é pouco, é irrisório. Comparado à eternidade, é irrisório. E olha que Jó viveu cerca de 200 anos. E quando escreveu isso aqui, estava ali na casa dos 60, 70. E considerou a vida de poucos dias e farto de inquietações. Então você tem pouco tempo. A pergunta é: o que você está fazendo com respeito à eternidade? Você está preocupado aonde você vai passar a eternidade? Ou você está vivendo só em função desses poucos dias? Você está vivendo em função desses poucos dias de inquietações, de preocupações, e não está pensando no porvir, na eternidade. Jesus continua dizendo assim em João 12:35: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então muitos, por não se preocuparem com a eternidade, têm sido apanhados pelas trevas. Têm sido envolvidos pelas trevas desse mundo. As trevas do pecado. As trevas da vaidade, as trevas do orgulho, as trevas da avareza, as trevas da promiscuidade, as trevas da devassidão. E o problema de quem vive nas trevas é esse aqui, que Jesus disse: pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Esse é o problema da pessoa que vive no pecado, que vive só em função desses poucos dias, está preocupado em ter, em ser, está vivendo só em função de resolver problemas circunstanciais, obter conquistas materiais, até no que diz respeito à fé, até quando vai à igreja, até quando vem à igreja. É só para fazer campanha. É só para resolver problema. É só preocupado em conquistar alguma coisa nesse mundo, nessa vida. Mas não tem paz. Porque não sabe para onde vai. Tem gente que se morresse agora, não sabe para onde iria a alma.
Se você morresse agora, você tivesse aí um infarto do miocárdio, e não desse tempo nem orar, não desse tempo nem piscar, aonde você iria passar a eternidade? Você iria passar a eternidade na luz eterna, ou você iria passar a eternidade nas trevas eternas? Eternamente na luz ou eternamente nas trevas? Aonde você ia passar a eternidade? É com isso que você tem que se preocupar. Mais do que com essa vida. Mais do que com os problemas circunstanciais, com os negócios dessa vida. Porque você vai para onde você está vivendo. Se você vive na luz, você vai para a luz. Se você vive nas trevas, você vai para as trevas. Se eu vivo na luz da palavra de Deus, se eu vivo na luz do evangelho, se eu vivo na luz do temor, se eu vivo na luz da obediência, então eu vou para a luz da salvação. Agora, se eu vivo nas trevas do pecado, eu vou para as trevas da perdição. E Jesus disse assim no versículo 46: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, viver na luz é viver em obediência à palavra do Senhor Jesus, à palavra de Deus. Crer em Jesus é mais do que frequentar a igreja, é mais do que carregar a Bíblia debaixo do braço, é mais do que professar uma religião, é mais do que falar da boca para fora, é se entregar, é obedecer, é viver em obediência à palavra dele. E aí, em João, voltando um pouquinho aí no capítulo 3 de João, Jesus diz assim, olha, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando a pessoa está com a consciência limpa, quando ela não está fazendo nada de errado, quando ela não está com nada escondido no calabouço do seu coração,
Ela não varreu nenhuma sujeira para debaixo do tapete. Ela não vive com medo. O que Jesus quer dizer é isso: quem vive nas trevas, quem vive no pecado, não quer a luz, porque tem medo do seu pecado vir à tona. Vive angustiado, vive angustiada. Não consegue dormir. Não tem sossego. Porque vive em função de esconder os seus pecados, os seus rastros, os seus erros, os seus esquemas. Mas quem vive na verdade não tem o que temer. Não teme a luz. Pelo contrário, quem está andando reto com Deus, quem está vivendo em obediência à palavra do Senhor Jesus, quem está sendo verdadeiramente cristão, quer mesmo é que a luz se acenda. Quer mesmo é que seja mostrada a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre as ovelhas e os bodes. Quer mesmo é a luz, porque vive uma vida transparente. Não tem nada debaixo do pano. Não tem nada a esconder. Não tem nada a temer. Vive na justiça. Vive mesmo orando a Deus por justiça. Vive mesmo pedindo a Deus que se revele. Vive mesmo na expectativa da volta de Jesus. Como Pedro diz lá na sua segunda epístola, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, esperando em santidade, esperando em comunhão, esperando vivendo retamente e apressando, pregando o evangelho ao máximo possível, para que chegue ao mundo inteiro e Jesus volte logo. Esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. Depois você lê segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Ele diz: aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quem vive na luz está clamando mesmo por justiça. Quem vive na luz vibra quando a justiça está sendo feita. Verdade ou mentira? Se alegra com a justiça. Agora quem está no pecado, esses têm que ficar mesmo preocupados. Quem tá vivendo nas trevas, tem que ficar mesmo preocupado. Porque não tem para onde correr não, meu caro, minha cara. Não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada escondido que não seja descoberto. Se você tem rabo preso com o diabo, você tem que estar preocupado mesmo. Mas não é preocupado em perder alguma coisa nessa vida, não. Porque as pessoas estão mais preocupadas com as coisas dessa vida do que com a eternidade. Ao ponto de não serem sinceras. Porque não querem perder dinheiro, não querem perder prestígio, não querem perder o poder, não querem perder a posição, não quer ser perseguido. Tem muita gente que não assume a fé no Senhor Jesus, não sai das trevas para a luz, porque tem medo das represárias que vai receber do mundo, da sociedade que discrimina o cristianismo. Fala-se tanto em racismo, fala-se tanto em homofobia, mas a cristofobia é a maior discriminação que existe no mundo, é contra os cristãos, que são a todo tempo achincalhados, vítimas de chacotas, de piadas,
de desdém, de zombaria. Basta ver o que fazem com os símbolos do cristianismo, com a cruz de Jesus, com a figura de Jesus, com a própria Bíblia Sagrada. E ninguém faz nada a respeito. E em outros casos, em países dominados pelo comunismo e pelo islamismo, os cristãos estão sendo mortos até hoje, nesse momento, agora. Tem homens de Deus e mulheres de Deus derramando sangue pelo Evangelho. Então tem muitos que não assumem a fé em Jesus, vivem uma fé escondida e não assumida. Vivem uma fé religiosa. No trabalho não se assume como cristão. Dentro de casa não se assume como cristão. Na rua não se assume como cristão. Só é cristão dentro da igreja. Só é aqui dentro das quatro paredes da igreja. Na hora de um rito, de uma canção, de uma busca. Mas não é lá fora. Muitos dos religiosos na época de Jesus que ouviram essa palavra, volta aí em João capítulo 12. Olha que forte. Capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quer dizer, muitos viram que Jesus estava falando da verdade, que Jesus era de fato o Filho de Deus, que Jesus era de fato a luz do mundo, mas não abraçaram Jesus, não assumiram a fé em Jesus, porque ficaram com medo de ser expulso da sua religião, de ser discriminado, de perder as benesses que a religiosidade lhe dava, de perder o cargo, de perder a posição, de perder a função, de ser rejeitado, de ser excluído do grupinho que faz parte. Então muitos não assumem a Jesus, embora reconheçam a verdade, a veracidade da palavra dele, até pelas experiências que já tiveram com Deus. Porque ele fala aqui, no versículo 37, diz aí, ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Ainda que Jesus tenha feito tantos sinais, não se entregaram a ele. Porque crer significa se entregar de corpo, alma e espírito. Sair das trevas para a luz. Sair das trevas, desse mundo podre, sujo, hipócrita. É um mundo que está mergulhado na demagogia, na hipocrisia. É uma hipocrisia desgraçada. É um fingimento que as pessoas vivem nesse mundo. Verdade ou mentira? Mas elas não querem vir para a luz, para não perder o status, para não perder dinheiro, para não perder prestígio, para não perder poder, para não sofrer a enxurrada de críticas, de perseguições, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 43, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ama mais esse mundo, estão mais preocupadas com esse mundo que é tão breve, a vida que é tão breve, do que com a eternidade. E vão passar a eternidade nas trevas em que vivem. Se você não sair das trevas, você vai passar a eternidade nas trevas que você está vivendo, com Satanás e todos os seus demônios. Mas você pode vir para a luz.
Porque Jesus disse: a luz ainda está convosco. A luz ainda está acesa, ainda tem luz. Por pouco tempo. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. E não adianta nem ficar fazendo especulações. É tolice. Porque a gente pode morrer a qualquer momento. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você tem que decidir agora. Essa pode ser a última pregação que você está ouvindo. A última oportunidade que você está tendo. Para sair das trevas. E vir para a luz. Que luz é essa? Davi, para completar, para terminar, Davi diz aí no Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você quer ir para a luz, o caminho da luz é a obediência à palavra de Deus. É você deixar-se guiar pela palavra de Deus. Não pelos seus pensismos, pelos seus achismos. Não pelos seus diplomas, não pelo seu conhecimento, não pelo seu intelecto. É você abdicar da sua intelectualidade, da sua pseudo-sabedoria e reconhecer que só Ele tem a luz da eternidade, da salvação, e se render a Ele, e ser humilde para se render à palavra dEle, e obedecê-la, praticá-la. Amém? Aí você vai viver na luz. Aí você vai viver na luz. Você vai ter paz. Você vai ter paz. Porque você não vai ficar com medo de nada, nem da morte. Porque você sabe que quando chegar a sua hora, que você fechar os olhos para esse mundo, você vai abri-los na eternidade, na luz. O que você vai ver é muita luz e Jesus lhe esperando. Vou falar uma coisa para você, pessoal. Rico ou pobre, você tem que estar salvo. Se Deus quiser fazer você uma pessoa muito rica, se tiver nos planos de Deus fazer de você uma pessoa muito próspera, muito rica, os planos dele vai se cumprir na sua vida. Se não tiver, e você vai viver uma vida simples, do básico, uma vida simples, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, amém. O importante é você estar salvo, com muito dinheiro, ou com pouco dinheiro, ou sem nenhum dinheiro. Não importa se você vai morar aqui nessa terra numa mansão ou numa casa humilde, o importante é que você vai morar no céu. É a casa que você tem no céu. A casa que você tem que se preocupar é aquela que Jesus disse lá em João 14, que ele foi preparar lugar. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e depois eu vou vir buscar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. É com essa casa que você tem que estar preocupado. Não em construir casas nesse mundo. Doente ou com saúde, você tem que estar salvo. Não importa se você está bem de saúde ou se sua saúde está debilitada pela idade, por algum vício que você teve, por algum descuido que você teve, você está com a saúde fragilizada. Não importa, a tua alma é perfeita. A tua alma, quando sair desse corpo, não vai ter nenhuma deficiência, nenhuma limitação, nenhuma debilidade. Casado ou solteiro, você tem que estar salvo.
Se você está casado, você está salvo. Então amém. Você está solteiro, eu estou solteiro, está salvo? Então arrebentou. O importante é você estar salvo. Não é estar casado, é estar salvo. Não é estar solteiro, é estar salvo. Você é novo ou velho, isso pouco importa. A tua alma não é velha e nem nova, a tua alma é alma. O importante é você estar salvo. Você está velho, numa idade avançada, você está salvo, então o resto é resto. Você está na flor da idade, você está salvo, o resto é resto. Não importa se você é negro, branco, pardo, amarelo, a alma não tem cor. Não importa de que classe social você faz parte, A, B, C, D, Y, Z. O importante é você estar salvo. Não importa se você é homem ou mulher, porque a alma não tem sexo. Alma é alma. Amém? O importante é você estar salvo. E o caminho da salvação é a obediência irrestrita, incondicional à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos.